Olá, meninos, boa tarde, como vocês estão? Espero que esse vídeo encontre todos bem. E hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Eu vim falar com vocês um pouquinho sobre esse material, que é o Currículo em Ação, sétimo ano, que é o material que a gente vai usar para esse segundo bimestre. Eu vou incluir aqui algumas atividades, um complemento para essas aulas aqui, mas a grosso modo esse será o nosso material do segundo bimestre, tá? Então, eu vou sempre no material que eu enviar para vocês durante a semana, vou colocar as páginas, vou colocar as orientações, mas vocês podem seguir por aqui, né? Essa semana a gente começa pela página 27 de língua portuguesa desse material, ok? Eu vou compartilhar a tela para a gente começar a nossa aula de hoje. Só um minutinho. Vamos lá, então vamos começar aqui. Tá, eu trouxe uma frasezinha, nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Depois da frasezinha, eu trouxe aqui as orientações, as instruções para a realização das atividades, certo? Então, eu trago aqui, de mais importante, que o material do segundo ano, do sétimo ano, segundo bimestre, é o Currículo em Ação. E eu quero que vocês copiem as perguntas e as respostas no caderno. Não tem espaço necessário para responder no material, vai ficar apertado, vai ficar mal feito, e eu não quero. Então, eu quero que vocês copiem as perguntas e respondam no caderno. Não tem necessidade de copiar texto, mas as perguntas e respostas, sim. Tá? Eu deixo aqui também de leitura inicial o soneto 17, de Pablo Neruda, que é um soneto lírico maravilhoso, introspectivo, um soneto que é para ser muito mais sentido do que ouvido, né? Então, é para a gente ouvir e sentir com o coração também. Já pensando na nossa aula que vem, que a aula que vem, o gênero trabalhado será poema, tá? Então, eu já trouxe esse poema para a gente fazer um gancho também para a aula que vem. Então, vamos ler para deixar para registrar aí para vocês. Amo-te como a planta que não floriu, e tem dentro de si, escondida, a luz das flores. E graças ao teu amor, vive obscuro em meu corpo o denso aroma que subiu da terra. Amo-te, sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente, sem problemas nem orgulho. Amo-te assim, porque não sei amar de outra maneira, a não ser deste modo, em que nem eu sou, nem tu és. Tão perto que a tua mão no meu peito é minha. Tão perto que os teus olhos se fecham com o meu sono. Pablo Neruda. Então fica aí o poeminha para vocês lerem novamente, perceberem com os sentimentos do coração, da emoção, o quão lírico, é emocionante esse poema, né? E quais os sentimentos que esse poema desperta na gente. Porém, para a aula de hoje, não falaremos do gênero poético, a gente vai falar do gênero notícia. Deixa eu achar aqui, né, o conceito de notícia, mas todos sabem o que é uma notícia, todos já estão cansados de saber, né? Mas eu trouxe aqui para vocês, aqui embaixo, vai estar explicando um pouquinho, para relembrar o que é a notícia, né? De uma maneira geral, é um gênero textual que faz parte do campo jornalístico, midiático. Até então, né, até um tempo atrás, a notícia ela vinha impressa nos jornais. Então, quem adquiria o jornal tinha, né, acesso ali à notícia. E hoje, com a internet, com o advento da internet, com a facilidade, né, dos meios digitais, a gente encontra isso em qualquer mídia jornalística aí que a gente tem acesso à internet a todo tempo, está muito próximo da gente. E o que a notícia traz, né? Ela traz um relato, ela conta para a gente fatos importantes que acontecem no nosso cotidiano, seja de maneira global, que acontece no mundo, que acontece no Brasil, e o que acontece na nossa região. Então, a gente tem contato
com tudo isso, com tudo de importante no mundo, no Brasil e na nossa região, tá? Tudo isso muito pertinho, muito fácil, é só acessar, né, num toque das mãos do nosso celular, aí a gente entra em contato, né? Eu vou lembrar aqui do Tiago Valentim, que traz as notícias bem próximas ali do meu bairro, da minha cidade. Vamos pegar aí o UOL, que traz as notícias do Brasil e do mundo, né? E muito mais outras mídias aí, né? Mesmo nas mídias sociais, a gente encontra notícias importantes. O que uma notícia normalmente possui? Elementos que informam, obviamente, né? Então, ela traz uma descrição, uma narração do fato, do que é que está acontecendo. Geralmente, uma notícia é bem curta, numa linguagem formal e objetiva, né? Vamos lembrar as partes do texto. Então, o título principal a gente chama de manchete, que é a síntese do tema que será tratado aí dentro da notícia. O título auxiliar, que ele vem mais detalhado e ajuda no entendimento do texto principal, tá? É tudo relatado em terceira pessoa, de modo informal. Então, a notícia, ela tem que ser informal, né? Ela tem que ser impessoal, não pode ter a impressão, né? O ponto de vista do repórter, do jornalista, tá? Ela tem que ser impessoal. E as informações precisam ser reais e atuais. Notícia que aconteceu há 2 dias atrás não me interessam mais hoje. Então, a notícia, ela é diária, ela tem validade só para aquele momento, ela roda muito, ela precisa ser relatada para a gente em um tempo real, tá? Então, aqui vocês têm as informações, o conceito, né? Depois, se precisar relembrar, voltem aqui. Mas o importante que a gente vai falar hoje é sobre um tipo de notícia que é falsa, que é mentirosa, que a gente chama de fake news. Fake news é um termo do inglês que significa, fake significa falso e news é notícia falsa, tá? Então, as fake news, como todos já devem estar acostumados com esse termo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, está aí sendo divulgado, passado, repassado e trazendo muitos problemas para a sociedade, para os jovens, para os adultos, para todo mundo. Então, a fake news é algo abominável, é algo que não pode ser, não pode existir, não pode repercutir, mas que infelizmente existe aí. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter agora, tá? Então, eu vou trazer aqui uma notícia, uma primeira notícia: jovem brasileiro imerso na realidade da fake news. Essa é a manchete da notícia, ok? E aqui a gente tem a notícia em si, eu não vou ler para não perder muito tempo. Mas o que fala? Fala de um jovem de 15 anos que ele está hospitalizado porque ele tentou suicídio devido a uma notícia falsa, uma fake news, que imputava a ele a prática de um crime. Então, através dessa notícia falsa que chegou até ele, ele cometeu tentativa de suicídio. Olha, né, a que ponto que chega, né? E aí depois a gente tem uma fala de um professor da Escola Estadual Boa Esperança, que ele vem falar que muitas pessoas estão sendo prejudicadas, profundamente prejudicadas, porque chegam até elas as chamadas fake news, né? Então, ele explica que pessoas têm perfis falsos nas mídias sociais, justamente com o objetivo de prejudicar as pessoas, seja para obter lucro, seja para expor as pessoas ao ridículo, seja para espalhar notícia falsa, né? Seja para prejudicar, né, a credibilidade das pessoas de alguma forma. Então, as fake news aparecem justamente para isso, para prejudicar, para enganar, para
para aplicar um golpe contra as pessoas, tá? Então, vamos ter bastante cuidado aí, né, com as fake news. A gente não pode publicar, passar notícias para frente que a gente não tem a certeza, a gente não tem a fonte para saber se aquilo é real ou se aquilo é falso. Então, quando a gente não tem noção da veracidade daquela informação, a gente não repassa. A gente não repassa porque tem muita gente já fazendo isso. Então, essa é a dica principal aqui da aula de hoje. Vamos ter outros textos aqui, né? O impacto das fake news, né? Colaboradores da Vila da Paz estão preocupados com as fake news. Então, eu quero que vocês leiam os textos, né? E aqui interessante que os próprios jovens, adolescentes de 15, 18, 23 anos estão falando, né? Estão vivenciando as fake news na sua própria pele, na sua própria vida, e vão comentar um pouquinho disso aqui com vocês, tá? Então, depois vocês vão ler, tá? E para realizar as atividades. Aqui a gente vai fazer um exercício de interpretação desses próprios textos, tá? E aqui vai perguntar da linguagem informal ou coloquial. O que é linguagem informal coloquial? É aquela que não tem preocupação formal, que não está escrito em conformidade com a gramática normativa da língua portuguesa. Por exemplo, nesse texto aqui, ó, tem aqui, acho que é aqui, ó, chegou na fala do A. Silva, de 15 anos, chegou a hora de parar com esse caô e de se esconder atrás de falsidades. Essa foi uma fala da pessoa aqui que foi entrevistada, né, para a realização dessa notícia, e ele fala, né, chegou a hora de parar com esse caô. O que é esse caô? Caô é uma expressão informal, coloquial, usada, né, por esse menino, para falar que, vamos parar com essas mentiras, né, com essa enganação. Então, o exercício vai pedir para vocês aqui retirar dos textos a linguagem informal, tá? Coloquial. Um exemplo disso é o caô, né? São expressões que a gente utiliza no dia a dia que não estão em conformidade com o dicionário, com a gramática normativa, tá? Por exemplo, você. Em vez de eu utilizar você, eu uso se. Você vai ao cinema? Formal. Você vai no cinema? Informal, tá? Você vai ao cinema? Formal. Você vai no cinema? Em vez de ao, eu usei no cinema. Então, o no é informal, tá? Expressão inteira aí e da informalidade, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para eu falar para vocês aqui. Aqui vocês vão relacionar o texto 1 e o texto 2, né? Qual que é a ligação, o que tem em comum entre eles, principalmente o assunto, né? E depois vai ter um terceiro texto aqui também, para você fazer as atividades, realizar as atividades, tá? E as atividades aqui em continuação, ok? Então, bastante atividade para vocês nessa semana, e eu vou estar à disposição na próxima terça-feira, das 11 à 1 da tarde, se tiver alguma dúvida a respeito. Mas está bem tranquilo, tá? Mais perguntas de interpretação, então acho que não vai ter problema nenhum, mas qualquer coisa eu vou estar à disposição de vocês para solucionar qualquer eventual dúvida que vocês tenham. Então, tenham todos uma excelente semana, excelentes estudos e até a próxima aula.